O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora De Volta à Palavra Original, com a exposição da Palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Ouvintes, a paz de Cristo seja convosco. O profeta de Deus, bem como todo cristão, todos os pastores, servos, eles não são imunes a ter momentos depressivos. Um exemplo disso foi Elias. O profeta Elias foi um dos profetas que viveu momentos tremendos, onde o sobrenatural agia. Por exemplo, no primeiro livro dos Reis, do capítulo 17, do verso 1 ao 23, ele determina aquela seca avassaladora contra Israel. Mas, milagrosamente, ele não sofreu aquele flagelo, pois Deus tinha lhe sustentado com corvos, garçons, e ele bebia do ribeiro Querite. Secando o ribeiro, Deus tinha uma viúva contrariando o senso, contrariando a lógica, mas acontece que Deus é paradoxal. O que é um paradoxo? É algo contrário à lógica, à razão, ao senso comum. Por isso que nós temos que andar pela fé e não pela vista. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aos Hebreus, capítulo 11. Então a fé, ela não precisa de ver. Ela não precisa ver para crer. Ela crê para ver.
Deus poderia, se ele agisse na lógica, na razão, preparar uma mulher rica, o empresário, mas ele preparou uma mulher pobre, viúva, que não tinha nem para ela. E o que Deus disse para Elias precisaria da fé de Elias e da fé daquela mulher. Pois Deus o levou a uma casa que não tinha nem para eles. E o profeta pede primeiro para ele. Mas a mulher creu no assim diz o Senhor que saiu da sua boca. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não secará, até que Deus mande chuva sobre a face da terra. Momentos sobrenaturais. O problema vinha, mas Deus supria. As aflições vinham, Deus os livrava. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Agora, depois dele viver mais um momento triunfante, no capítulo 18, ele desafia os 450 profetas de Baal, os mata, e logo no capítulo 19, ele se fragiliza ante a ameaça de uma mulher. Vejam bem, passou pela seca, falando diretamente a Acabe, foi sustentado pelos corvos, sustentado pela viúva, até ressuscitou seu filho, mata os profetas de Baal e se fragiliza, se acovarda ante a ameaça de uma mulher. Não é estranho isso? Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. Ela era uma pagã. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a vida de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi
e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias estava tendo uma crise depressiva. E o primeiro sintoma foi desejar ficar sozinho, deixando o seu moço em Berseba. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Agora, o primeiro sintoma foi ficar sozinho. O segundo sintoma foi desejar a morte. O terceiro sintoma foi o sono. A pessoa, quando está depressiva, ela quer ficar sozinha. Ela quer dormir. E há casos que o isolamento não basta. Ela deseja até mesmo a morte. Mas, por que Elias teve essa crise depressiva? Sendo que Deus lhe havia dado tantas vitórias. É porque Elias pensava que aquela guerra contra os profetas de Baal, vencida, o povo dizendo só o Senhor é Deus, colocaria fim nos seus problemas, fim na sua luta. Mas ele estava enganado, como eu posso estar dizendo a pessoas que estão totalmente enganadas a esse respeito. Eu li Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é o arrebatamento, é as bodas do Cordeiro, é o milênio, é a eternidade, coisas que estão por virem. E São Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Elias, debaixo do pé de zimbro, lamentando-se, Deus enviou a ele um anjo com um pão assado na brasa e uma água fresca na botija. Deus nunca deixa o seu servo, sua serva, sucumbir. Com aquele pão assado na brasa, com aquela água da botija, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus, quando Deus fala com ele, dizendo-lhe que ele tinha mais missões para fazer. Ele tinha que ungir Azael, rei da Síria. Ele tinha que ungir a Jeú, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, para ocupar o seu lugar, quando ele sairia em grande estilo de cena. Isto é, ele seria arrebatado com carros e carruagens de fogo. Oh, meu irmão, minha irmã, sai desse pé de zimbro agora mesmo. Levanta a tua cabeça. Caminhe para Horebe. Deus quer falar contigo e Ele já está te falando. Levanta-te, anda. Não é aqui o lugar do seu descanso. Você tem que brilhar naquele emprego. Você tem que brilhar naquela escola. Você tem que brilhar naquela faculdade. Você é luz do mundo. Esforça-te. Eu tenho para você Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Levanta a tua cabeça, sai desse pé de zimbro para ter mais uma vitória. Em nome de Jesus Cristo.